vamos chamar aqui Débora Alcântara, diretamente de Curitiba. Só um minutinho. Vamos achar a Débora aqui. Oi, Ronaldo. Certificado? Sim, se você fez a sua inscrição, você vai ter aí o seu certificado. Vamos ver aqui, Débora Alcântara. Não estou encontrando a Débora aqui. Débora é formada lá na PUC de Curitiba, lá do Paraná, PUC do Paraná. Trabalha com as irmãs, o que é muito legal. Porque ao mesmo tempo é um desafio, mas também deve ser maravilhoso, né? Olha lá, Mariana me salvando, Débora Alcântara. Mas eu coloquei, Mariana. Mandem de onde vocês estão, das faculdades que vocês estão falando, para a gente mandar um oi. Quero saber se vocês estão gravando aí os seus vídeos do concurso RP para quê? Porque daqui a pouco a gente vai fechar, nós vamos fechar as inscrições. Não estou achando a Débora, hein? Quer falar com a Lud, Mariana? Vamos falar de branding, de moda, de marcas, de diversidade, de clientela. Acho que vai ser um bate-papo muito gostoso. Muito bem. Onde está você, Débora? Ah, Rio Grande do Sul. Sou fã das Irmãs Alcântara. Isso aí, olha só. Muito legal. Cruzeiro do Sul, aí em Bimorumbi. Gente, que legal. Muita gente. Mas a Débora não está aqui. Débora, onde está você? Mariana, veja com a Lud se ela realmente está aqui seguindo o conselho. Senão ela não vai, a gente não consegue chamar ela, tá bom? Bom, vocês estão acompanhando aí as nossas ações. Eu queria saber se vocês já sabem do prêmio Personalidade RP. Ah, ok. Se vocês já sabem do prêmio Personalidade RP, que nós estamos dando duas personalidades, uma de São Paulo e uma do Paraná, o que é muito legal, né? E a premiação vai ser feita por vocês, votação pública. Oi, Débora, como é que você tá? Olá, Marília, tudo bom? Tô super feliz, tô bem, obrigada. Oi, todo mundo que tá aqui participando. Se você sabe que já estava todo mundo aqui em desespero. Cadê a Débora? Tivemos probleminhas técnicos aqui, mas deu tudo certo. Que bom, que bom. E eu me matar se você não aparecesse hoje, porque a gente falou tanto de você. Você foi um pedido dos alunos. Eu te contei isso, Débora. Sim, eu fiquei muito feliz em saber e jamais faltaria esse compromisso. Aceitei com muito carinho. Estou muito feliz em poder conversar com os colegas RP, essa profissão que eu sou tão apaixonada. Então, tô aqui, gente, tô aqui. Legal, vamos lá. Esse é um encontro que a gente traz pessoal da área, né? Às vezes não é da área, mas fala sobre a questão da profissão, das relações públicas. E pra gente, ó, já me mandaram aqui, ó, Unesp de Bauru, Federal do Paraná, PUC de Campinas, FIANFAAM, AEMB Morumbi, FAM, Paulista de Comunicação, o ERJ do Rio de Janeiro, o FAM de Manaus, olha que legal, Belas Artes, FAAP, então assim, tá bombando. Acabou de entrar aí, ó,
o presidente da Sexta Região, FECAP, metodista. Não preciso falar nada, né, Débora? Maravilhoso, maravilhoso. Estou muito feliz São Judas. Débora, conta um pouco. Bom, primeiro deixa eu apresentar você, né, gente? Será que alguém eu preciso te apresentar? Será? Com certeza, com certeza. Inclusive, gente, vou fazer um pedido aqui. Passou rapidinho, alguém comentou, vamos rumo ao 100. Eu acho que sim também, gente. Vamos dar visibilidade à nossa profissão. Pega nesse aviãozinho que está aqui, ó. Compartilhe com outras pessoas, porque quem de nós já não ouviu, né? O que o RP faz e qual que é a importância dessa atividade? Então, traz para esse ao vivo aqui, que é a nossa responsabilidade também, compartilhar e construir a imagem da nossa profissão, né? Então, compartilha aqui na flechinha, ó. Gente, ela ainda é uma simpatia, é linda, é inteligente. Hoje eu tô muito bem acompanhada. Débora, você é LinkedIn Top Voice. Muito legal. Formada em RP pela Católica do Paraná. Isso. Empreendedora em série, comunicadora e cofundadora do Orna Group. Coautora do livro Instagram Skills e das metodologias dos cursos do Efeito Orna. Realmente uma live não vai dar. A gente vai ter que ter vários encontros, né? Também acho. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. E aí eu queria que você começasse falando para a gente um pouco sobre o que é ser RP para você. Ser RP para mim é o profissional que é esse gestor de marca, né? Esse gestor da reputação, tanto de organizações quanto de pessoas. E responsável, né, por esse relacionamento e essa comunicação entre os públicos de interesse. Hoje em dia, eu acredito que é muito mais fácil as pessoas entenderem a importância da comunicação para as empresas, porque está muito evidente, ela está muito latente por conta das redes sociais, né? Então, está muito mais claro o entendimento da importância de nós profissionais de relações públicas para que tudo isso seja orquestrado, né? Para que a comunicação integrada seja orquestrada. Então, eu sou, assim, completamente apaixonada pela nossa profissão. Inclusive, a gente até estava conversando aqui nos bastidores que se não fosse, né, a atividade de relações públicas, se eu não tivesse essa formação na minha área, com certeza nós não teríamos chegado onde a gente chegou. Ela foi importante, sim, porque eu tinha essa consciência do processo de marca, de consolidação de imagem, e aplicava todas as técnicas que eu tinha do conhecimento acadêmico no meu negócio, né? Eu poderia aplicar ou trabalhando para uma empresa ou aplicando no meu próprio negócio. Então, além de empreendedora, eu sou a RP das nossas marcas e tenho muitas experiências para compartilhar com vocês e trocar aqui. Legal. O grupo, antes eu preciso falar aqui, ó. Boa noite, Londrina, UEL, Casper Líbero, PUC do Paraná e de Campinas, já falei, Cruzeiro do Sul, senão depois eles ficam bravos comigo. Ó, estamos em 126 pessoas nos acompanhando. Muito legal, né, Débora? Já passamos do 100. Você tem hoje, você é cofundadora de uma empresa juntamente com as suas irmãs. Isso. Como que surgiu a ideia de vocês terem essa empresa? Olha só que interessante, muitas pessoas não sabem, né? Porque como a gente ficou com o nome muito fortalecido na parte da moda, muitas pessoas não sabem que a empresa surgiu com a criação de uma agência de comunicação. Então assim que a gente se formou, que eu me formei, que a minha irmã me formou, a minha irmã tem formação em comunicação institucional e design, e a mais nova, né, que é a Júlia, ela estava iniciando ingressando na Universidade de Design. E naquele momento, a minha irmã já tinha aberto uma agência no Hotel Tecnológico da Universidade Federal. Ela tinha passado, né, nessa incubadora, nesse processo, e ela estava lá com aquela empresa, com aquela agência de vídeos institucionais, e quando ela saiu da incubadora, ela precisava realmente ter um espaço físico, ou você tocava a agência fora da academia, ou ela só foi um experimento lá. E a intenção era realmente
continuar. Eu era muito presente junto com a minha irmã também, quando ela estava construindo essa agência, ajudando em plano de negócio, em ideias, e encontrar clientes. E quando ela saiu, naturalmente, a minha irmã falou, Débora, quer ser minha sócia? Eu falei, nossa... Mas eu estava imaginando que eu ia trabalhar numa, né? Tava mandando meus currículos, tava... Só que eu falei, mas eu acho que isso não é uma ideia ruim, porque ali se eu tiver uma agência de comunicação, eu posso trabalhar com diferentes empresas e não somente com uma. E aquilo, tipo assim, me despertou uma ideia, um interesse legal. Eu falei, vamos fazer isso acontecer. E assim que a gente criou a nossa empresa, nós começamos a perceber as dificuldades que tinha no mercado de inserir uma comunicação mais estratégica, principalmente no começo de carreira, né? Então, para quem está começando a carreira, né, quando você passa alguns anos, você já tem mais experiência, é mais fácil de você vender o seu peixe, digamos assim. Só que ali no início da nossa carreira, a gente ainda não tinha portfólio, não tinha muita coisa, estava estruturando, e nossas ideias eram bastante à frente do seu tempo, para eu colocar assim, né? A gente queria criar o canal do YouTube da empresa, queria criar o blog, queria criar a comunidade do Orkut. E assim, as empresas ficavam, nossa, mas eu só quero um vídeo institucional, eu só quero um logo, eu só quero, assim, aquela visão mais tradicional da comunicação. E foi aí que a gente falou assim, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos criar o nosso próprio blog como hobby, que daí ali a gente fica experimentando do jeito que a gente quer. Basicamente, a gente queria ter um lugar de experimentação, um lugar onde a gente pudesse, de fato, fazer o que a gente entendia que poderia ser importante. E aí, quando a gente criou o nosso próprio blog, ele começou a dar muito certo. Ele começou a ficar mais forte, que é o blog Tudo Ordem. Ele começou a ficar mais forte do que a nossa própria marca curta comunicação, porque começou a dar certo. A gente começou a criar uma comunicação mais pessoal, mais próxima do público, gerar relacionamento com o público, né? Na época, nós tínhamos o blog e as seguidoras do blog. Então, a gente fazia ações super campanhas e coisas super bacanas com aquele público. Inclusive, tem gente falando que eu acompanhava lá na época do blog. E a gente trabalhava algumas ações de comunicação mesmo. Algumas eram meio espontâneas, mas a verdade é que a gente tinha essa bagagem de comunicação que nos permitia estruturar um blog e criar estratégias para ele, né? Então, um trabalho que a gente realizava muito no início era um trabalho de assessoria de imprensa, né? Então, a gente estava sempre mandando releases sobre o nosso blog e se disponibilizando a ser fonte, né, de matérias sobre tendências. E aí a gente criava um relacionamento com as mídias que foi muito importante nesse processo. Uma ação muito forte que fortaleceu a nossa marca muito, muito forte foi um evento. A gente criou o aniversário de 1 ano do blog. Aquilo não existia na época, não era algo comum, assim, e a gente tornou um aniversário de 1 ano um evento onde a gente reuniu diversos parceiros e foi nesse evento que a gente consolidou parcerias comerciais, né? Então, a gente teve o apoio financeiro da Vivara, da Nix Los Angeles, isso em 2009, 2010. Então, assim... 10 anos. Muitos anos, fazem muitos anos. E assim a gente deu início a esse processo, né, de consolidação de marca, e em pouquíssimo tempo a gente, graças a essas estratégias de comunicação também, nós já éramos reconhecidas assim como pessoas influentes, pessoas que estavam fazendo a diferença no mundo da moda. A gente usava muito na cobertura dos eventos de moda também. Então, trazia uma cobertura muito rápida, né, dos eventos. Inclusive, a gente tem algumas recordações que a gente fazia ao vivo através do TweetPic, que era uma ferramenta que... Veja, hoje, né, depois de 10 anos, os ao vivos estão muito mais inseridos no nosso dia a dia. E naquela época, a gente já usava ferramentas de streaming para fazer a cobertura. E os veículos ficavam, mas o que está acontecendo? Porque a gente não exibiu isso em lugar nenhum, onde que viu? E a gente estava lá testando tecnologias e tal. Então, esse fator testar e experimentar foi bastante importante também nessa nossa consolidação, né? Inovação total. Inovação. Era isso que essa é uma das marcas, né, da Orna, do Tudo Orna como um todo, assim. Buscar coisas que realmente ninguém está fazendo e vamos tentar.
né? Se não der certo, não deu mesmo, né? Ninguém viu. Então, a gente sempre pensa assim, não deu certo, ninguém tá vendo mesmo, e se der certo, melhor ainda, né? A Laura Ferreira está falando assim, avançadas no tempo, né? E é mais ou menos isso que vocês fizeram. Ó, Unipampa de São Borja. E a professora Carlise falou que a sala dela lá tá toda assistindo aqui a live. Parabéns. Obrigada, professora. Obrigada pelo carinho, estou muito feliz. Agora, tudo orna. Eu acredito que eu seja mais velha do que você, né? E aí a minha mãe falava assim, não tá ornando, quer dizer, não tá combinando. Isso. É isso mesmo? Tudo orna, quer dizer, tudo combina? Isso, exatamente. A escolha do nome, ela foi assim, a gente queria trazer uma ideia de assim, o que dá para falar para as pessoas que moda não é uma regra, mas é algo que depende de combinações diferentes que você mesmo pode fazer, independente do seu, né? Porque a moda hoje a gente consegue entender muito mais que o estilo tem muito a ver com esse modo de se vestir, né? Mas na nossa época era muito ditada tendências e as pessoas se sentiam muito fora se não tivessem aderindo a alguma coisa que precisava, porque estava na moda, porque, né, não era o seu modo, era a moda, né? Como que ela tinha que acontecer. E a gente entendia que não, que a moda é uma forma, né, muito forte de se expressar, de construir a sua marca pessoal também, e é o seu modo, e de forma autêntica. Então a gente queria falar assim, e não é assim, e não precisa ser tudo combinandinho e tal, é tudo orna, sabe? Tá ornando, tá dando certo. Então, assim, tá ornando, vai que vai. E aí, na época, a gente queria o nome somente Orna, né? Só que como a gente não colocou um centavo nem para comprar um domínio, o único domínio disponível que tinha, a gente tentou ornando, ornar, ornou, orna, tudo que tinha, mas não tinha mais no blogspot.com, que era o domínio do blog. Aí a gente falou, e se for tudo, assim, tudo no mundo orna. Aí a gente, tudo bem. E daí tinha, a gente falou, beleza, vamos pegar. E ficou. Só que como a gente começou a trabalhar tão forte essa, né, a comunicação, ficou, né? Ficou tudo Orna realmente sendo a marca. E a gente já registrou, logo no iniciozinho, a gente já registrou essa marca e começamos a trabalhar ela oficialmente, né? Débora, Uni Santana, Fabiana está falando aqui, muito obrigada por uma bela live. Professora Fabiana, muito obrigada, professora. Beijo, professora. Um grande beijo. Ok, nós estamos falando do Tudo Orna, que é moda. Mas isso. Hoje a clientela de vocês, ela não é segmentada. Não foi, de repente, uma ousadia vocês saírem da moda e atuarem em diversos segmentos? Com certeza, essa pergunta é bem interessante, bem importante, porque o que aconteceu? Com essa evolução, né, do blog, e nós passamos a ter muitos contatos com N marcas do mundo da moda, mas também da beleza. E naquele momento em que a gente começou a se inserir na publicidade, né, onde a gente estava misturando muito ações de comunicação com ações de publicidade para marcas, a gente passou a ter contato literalmente dentro de agências, da inteligência de mercado de comunicação de grandes marcas. E aí a gente começou a olhar para aquilo e tudo e falar, caramba, mas nós temos essa experiência, né? Se a gente consegue trabalhar tão fortemente com tantas marcas incríveis e dar resultados incríveis para outras marcas, por que de repente a gente não pode criar a nossa própria marca que não vai interferir um trabalho no outro? Isso era uma coisa que as pessoas falavam, como que vocês vão criar uma própria marca? Vocês vão perder os outros clientes. A gente falou, claro que não, porque o nosso papel como comunicadoras, como influenciadoras, né, que é o termo utilizado, não interfere uma coisa na outra, até porque ninguém usa só uma única bolsa, só um único produto cosmético. A gente tem né, uma série de consumos. Então, para nós, a gente só entendia como algo importante para a nossa carreira. A gente estaria subindo um degrau a mais, buscando desenvolver os nossos próprios produtos. Então, foi aí que a gente conseguiu
pensar, bom, vamos criar, a gente tinha esse desejo, as minhas irmãs como designers também de produto, esse processo se facilitou, claro, porque elas tinham esse domínio já do como, né, pelo menos os primeiros passos de como a gente ia iniciar isso. E aí a gente fez um estudo, vamos criar uma marca de roupa? Vamos. Aí essa marca de roupa começou a ter alguns empecilhos para fazer acontecer, mas a gente tem uma visão muito assim de não só sonhar, mas realizar. Então, o que torna inviável, a gente deleta. Mas não realizar não pode ser uma opção. Então, você olha para o mercado e pensa, o que a gente precisava fazer? Se estava inviabilizando o fato de ser roupas, por ter muitas grades, por ter que ter um modelista, começou a ficar muito complexo, vamos enxugar esse processo. Então, foi assim que a gente entendeu de criar uma marca de acessórios, né? Como o acessório era uma parte que a gente olhou e falou, o que a gente não tira de jeito nenhum do nosso look, que está sempre com a gente, que a gente entende que é uma peça atemporal que todo mundo usa, homens, mulheres, é algo que a gente precisa, né? É o nosso companheiro, é a bolsa. E foi assim que a gente criou a nossa primeira marca de acessórios, que o nome, né, não podia ser diferente, Orna. A gente tirou tudo. E daí, quando a gente criou a marca, já estava disponível o domínio. Então, aí a gente já tinha dinheiro para comprar o domínio, né? Mas aí a gente já estava disponível a comprar, já não era mais um experimento, era de fato uma nova empreitada. E aí a gente optou por já escolher um nome que já estivesse muito associado, né, à nossa imagem. E aí a gente iniciou a Orna, e aí depois de um tempo a gente criou outros produtos de outros segmentos, né? Então aí foi que a gente criou a parte de cosméticos, de make. E por que isso? Porque a gente começou a entender o comportamento do consumidor. A gente sempre ouviu muito o público, e é uma junção, né, entre o comportamento macro de mercado, de enxergar o mercado e também enxergar os nossos consumidores. Então, a gente gostaria de oferecer um produto que fosse mais acessível, com um ticket um pouco menor, um produto de entrada, né, para atender uma outra demanda do nosso público que também queria consumir a marca Orna, os valores da Orna, né? Essa cultura é criada pela Orna, que é o que as pessoas compram. As pessoas não compram só a bolsa, elas compram toda essa história. O conceito. Né, esse conceito que a gente desenvolveu. Então, o que a gente pensou? A gente pensou, poxa, vamos diversificar. E eu lembro que a gente recebeu muitas críticas na época, né? Assim, vocês têm que ser nichada, vocês não podem pensar em outros produtos, vocês têm que nichar. E a gente olhava e falava, peraí, mas se a Chanel tem bolsa e tem acessórios e tem cosméticos, por que a Orna não pode ter, né, gente? Ô, Débora. Então, você sempre olha muito grande e trabalha com o que você tem, com o recurso que você tem. Mas você olha grande, a gente precisa olhar o que grandes marcas fazem e focar naquilo ali. Nem tudo você vai conseguir fazer. Você não olha para grandes marcas com o interesse de se frustrar. Mas eu não sou aquela marca, não tenho aquele dinheiro. Não, você olha pensando, o que é possível? Qual dessa estratégia dessa marca eu consigo aplicar no meu negócio, né? Então, era essa a nossa mentalidade, assim. Legal. Ó, eu tenho várias perguntas, tá? O Ronaldo Barbosa Machado, de onde você é, Ronaldo? O profissional RP, como vê essa evolução de conceitos? Bem legal. Em que sentido? Como assim a evolução? Em que sentido, Ronaldo? O profissional de RP sempre aprende. Depois ele escreve aqui de novo. Tá. Sempre aprende, faz tudo, faz mediação com esses públicos. Abrange todas as empresas? É isso, Ronaldo, que você quis perguntar? Ele fala ali se o RP, se ele vê essa evolução desses conceitos. Sim, com certeza, né, Débora? Com certeza. E assim, uma coisa interessante, que é algo que eu estou bem feliz até de poder ter essa oportunidade de conversar exatamente com os profissionais de RP, que é algo que a gente tem que pensar e discutir nos dias de hoje, é que existe uma evolução muito grande da nossa profissão, porque hoje todos nós temos uma mídia. Todas as pessoas hoje têm um canal de comunicação. E pelo menos na minha época, né,
assim que eu me formei, entrei na faculdade, acho que era em 2006 e me formei em 2009, a gente não conversava muito sobre, até porque, né, estava tendo um processo ainda muito inicial desse boom da comunicação digital. A gente trabalhava muito mais as estratégias dos veículos impressos, dos veículos de grande alcance midiático, então não tinha exatamente essa visão ainda da comunicação digital, né, para grande parte dos profissionais. Só que hoje, né, após 10 anos, isso é uma realidade. Cada pessoa, né, é uma marca. Outra coisa importante de a gente entender também é que quando você cria uma marca de uma organização, uma marca, e você está trabalhando a imagem institucional de uma empresa e, consequentemente, a sua cultura organizacional e seus valores e toda essa comunicação, isso não está desconexo com a imagem dos fundadores ou dos líderes da organização, ou do CEO e tudo mais. Então, essas pessoas, elas também comunicam a marca. E nesse sentido, eu entendo que houve uma evolução muito grande dentro desse nosso processo de comunicação, porque a gente começa a entender que o trabalho ele é ainda maior, no sentido de a gente tem que preparar também pessoas. Afinal, as empresas são feitas por pessoas. Né? Exatamente. E hoje os consumidores, eles têm que assumir, e a gente ouve muito, né, como RPs, uma preocupação nos campos de sustentabilidade, de integração, de responsabilidade. Na minha época, a gente chamava tudo isso de empresa cidadã. Acho que tem até um autor, né, que trouxe essa visão de empresa cidadã. Então, assim, esse nosso papel, as empresas, eu percebo que cada vez mais elas buscam. Por quê? Porque o consumidor também busca isso. Ele também é uma empresa responsável. E agora o que a gente está vivendo, um fenômeno, é que as empresas entenderam que elas têm um papel também social dentro da sociedade, só que agora o consumidor, embora ele queira uma empresa humana, ele ainda não deixou de institucionalizar essa empresa na sua mente. Então, ele cobra as empresas como se elas tivessem que ser perfeitas, só que elas não são. Então, quanto mais a gente quer marcas humanizadas, mais a gente tem que entender que essas empresas vão falhar, mas elas também vão acertar. Então, é um processo que a gente está vivendo hoje, assim, muito, muito interessante e muito intenso também, né? De transformação. De transformação. O Ronaldo é de São Borja no Rio Grande do Sul, não é isso? São Borja. Beijo. Ó, a Jennifer Alves de Mauá diz o seguinte: eu escolhi RP por causa da Débora. Olha só, gente, que honra, fico muito feliz. A Júlia Pazito. Sim, a Júlia Pazito diz assim: a Débora me ajudou a escolher RP. Orna, me chama. Muitos risos. Júlia, beijo, Júlia. A Cibele falou: faz 3 anos que eu sigo o seu trabalho e aprendi muito com os conteúdos que vocês disponibilizam. Para quem está perguntando se a live fica gravada, ela fica disponível no nosso site depois, tá? Lá dentro do acervo digital. Ó, a Sara Garcia fala assim: Débora, você fez alguma especialização em moda especificamente para trabalhar com isso? Não, eu nunca me especializei em moda. E também, no início, quando a gente começou a trabalhar com moda, né, e não tinha essa especialização, a gente começou a se questionar sobre isso. Será que a gente precisaria ter uma formação? E nisso, quando eu falo a gente, eu estou colocando Bárbara, Débora e Júlia como sócias, né, em empresa. Quando a gente criou o blog, a gente olhou e falou assim: será que seria interessante se alguma de nós tivesse uma especialização nessa área para que a gente tenha mais propriedade, mais autoridade, né? Porque a autoridade é uma coisa que você ela não constrói. Diferente da comunicação, que é algo construído, a autoridade, ou você tem aquele título ou você não tem. Ou você é top voice ou você não é, né? Ou você tem essa formação ou você não tem. Então, a gente achava que poderia ser importante para a construção das nossas marcas projetar alguma autoridade nesse sentido. Então, a gente conversou entre as três e definimos que a Júlia faria algumas especializações nessa área para que pudesse
dentro do corpo ali de sócias, né, a gente ter alguém que tivesse essas skills voltadas mais para costura, porque a faculdade de moda, ela é muito isso, sabe, gente? Ela é muito tecido, não é muito a parte de marketing e comunicação, ela é mais a parte prática da história da moda. Aliás, eu fiz alguns cursos de extensão assim, né, de antropologia da moda, coisas assim com o professor João Braga, mas assim, quem teve uma especialização mesmo, fez uma extensão, foi a Júlia Alcântara, e aí depois ela também fez uma outra especialização em fashion marketing nos Estados Unidos, né, na faculdade de design na SCAD. Ela também trouxe essa habilidade, que foi aonde ela trouxe um olhar de direção de arte, um olhar um olhar bem artístico também, afinal de contas é uma escola de arte, design, então ela conseguiu aplicar duas habilidades, que são as habilidades artísticas junto com as corporativas. E ela trouxe muita coisa pra gente, né? Ela falou, olha, vamos aplicar isso, vamos aplicar aquilo, tanto que tudo isso que a gente aplica nas nossas marcas, a gente não guarda para nós. A gente podia, sabe? Muito bem, falar, olha, vamos só a gente aqui fortalecer, mas a gente divide tudo. Então, no nosso livro Instagram Skills, por exemplo, a gente conta sobre essa importância de você desenvolver habilidade de direção de arte, o quanto isso foi fundamental para os nossos negócios, né? Que não é só não é algo fútil. Não, isso é importante para o seu negócio, isso é importante para a construção dessa imagem, né? Assim como a gente entende hoje que as redes sociais são uma vitrine, né? E é isso que a gente precisa entender, como a gente vai contar as narrativas visuais da nossa marca através das novas tecnologias digitais. É isso que a gente tem que fazer, né? E aí a gente divide tudo isso com o nosso público. Que legal, ó. Professora Solange da Belas Artes diz que a sala dela está acompanhando a nossa live. Muito legal. Maravilhosa. A Lari Miranda, ela é Relações Públicas lá da UERJ. E ela queria saber como que ela pode atuar no mercado de moda sendo RP. Maravilhoso. Olha, existem muitos campos de atuação. Como a gente sabe, a nossa profissão ela é multifacetada, né? Então a gente tem como, felizmente, escolher vários campos de atuação e dentro da moda, em muitas áreas, né? Desde a parte, como eu falei, de relacionamento, digamos que aqui você está sendo uma RP de uma marca de moda. Você pode atuar na comunicação das redes sociais, você pode trabalhar na comunicação interna dessas organizações, você pode trabalhar na parte da assessoria, né, desses materiais, ou realmente como uma gestora de marca macro, onde toda a estratégia de comunicação é desenvolvida ali pelo RP, né, desde os canais digitais, todos os públicos de interesse mapeados, né, comunicação digital, comunicação interna, como será porque tudo precisa estar integrado e falando essa mesma linguagem. E outras pessoas de uma equipe de comunicação ou agências que atuam com você vão estar executando também essas ações. Então, você pode ser tanto uma executadora em determinadas ações específicas. Por exemplo, existem muitos RPs que a gente atua, que a gente teve contato de marcas, que trabalhavam só com as experiências de marca. Então, a gente, em RP, tem muita formação nessa parte de evento, de criar experiência, né? Tanto que tem gente que associa só relações públicas a evento, né? Uma coisa assim fantástica. E essa é uma das estratégias de comunicação, né? Nos quais a gente tem essa habilitação. E a gente conheceu diversos RPs que atuavam nisso, nessas experiências de marca com públicos, com influenciadores. Então, hoje, o que o RP precisa fazer? Ele precisa estar atualizado nessas novas formas de se comunicar. Ele precisa entender onde as marcas de moda estão se relacionando com os públicos delas. E assim você vai conseguir identificar realmente quais áreas você vai poder atuar. Porque, como eu disse aqui, são muitas possibilidades, é um mar mesmo de possibilidades. E olha, digo para vocês com toda convicção, mais do que nunca a nossa profissão está em alta, tá? É uma profissão que está, não é por uma questão mais de as pessoas entenderam, é uma necessidade. As empresas precisam de alguém que gerencie, não tem jeito. E o que cabe? Cabe a nós, profissionais de RP,
comunicarmos para o público que os profissionais que são aptos, né, que estão habilitados, inclusive, né, eu tenho a minha carteirinha, sou habilitada a desenvolver essa gestão de comunicação, a trabalhar com o branding das organizações, é o RP. Então, esse é o nosso papel. A gente precisa que agora exista essa consciência, né, que o profissional que realmente vai contribuir demais com a organização é o profissional de RP. Legal. A Lara Perdigão mandou uma mensagem, uma pergunta, mas ela é de Santa Catarina. Tá. Lara, eu preciso que você complete aqui para a gente entender. Você pergunta assim, mas vocês não acham que as pessoas estão um pouco descuidadas nesse aspecto? De qual aspecto que você está falando, Lara? Manda aqui para a gente, tá? A Ju, ou o Ju, da Federal do Paraná, Ju e Uli. Como funciona a assessoria no ramo de moda? Acho que você respondeu. Né? Eu respondi, né, de alguma forma, assim, daria, nossa, só essa pergunta dá para fazer um ao vivo só sobre ela, porque existem realmente muitos detalhes, digamos assim, né, desse processo da assessoria dentro do mundo da moda. Mas, em resumo, é o que eu falei, né? Você gerenciar, você desenvolver um relacionamento com esses públicos que vão desde influenciadores, novas mídias, até a imprensa, enfim. Às vezes você faz assessorias, eu visitei muitas agências em São Paulo que trabalhavam com assessoria só na parte de desfiles, então era muito legal, eles tinham toda uma equipe lá de RPs que atuava só com como a imagem ia ser transmitida num desfile, por exemplo, num stand de grandes eventos, né? Então, a gente sabe que o mundo da moda, ele gira muito também nesse tipo de experiência, como São Paulo Fashion Week e tudo mais. Então, nossa, lá no São Paulo Fashion Week, por exemplo, era um mar de RPs, né? Porque tinha muitos profissionais da área de comunicação, design, estilistas e todos juntos ali trabalhando para essas marcas, né? Então, era bastante interessante. Tem muito campo de atuação. Legal. Ó, a Ana Caroline Dias diz assim, Débora, qual característica você acha que faz um RP se destacar no mercado? Ela é da São Judas Tadeu. Uhum. Eu acho que a principal característica é você ter uma mente estratégica, né? E também humana. Entender as necessidades. Você está trabalhando com estratégias, mas ao mesmo tempo você está se relacionando com pessoas. Relações públicas, com públicos, com pessoas. Relacionamento e comunicação. Então, o RP, ele tem que entender isso. Ele tem que entender assim, qual que é a dor da marca hoje nesse momento? E ao mesmo tempo, qual que é a dor do cliente? E ao mesmo tempo, qual que é a dor do consumidor? E qual que é a dor do fornecedor? São muitos públicos diferentes e você tem que ter o quê? Uma visão holística. Você tem que ter uma visão estratégica, não só tática operacional da execução em si, da comunicação. Você precisa ter uma visão muito acima, realmente, entendendo como isso tudo vai refletir em todos os públicos, gente. E isso tudo é algo que você desenvolve com o tempo, realmente. Você entender, né, que uma mensagem ela pode impactar de diferentes formas para diferentes públicos, desenvolver uma sensibilidade, realmente, do poder da comunicação nas organizações. Bom, ó... você fala com relação à moda, mas você trabalha em segmentos diversos. Eu queria que você falasse de um outro segmento que o grupo de vocês atuou já. Uma construção de uma marca que não seja de moda. Isso, então aí a gente trabalhou com a parte de moda e cosmético, e depois disso a gente estendeu para alguns outros segmentos, como, por exemplo, a gastronomia, né? Então, a gente tem um café aqui em Curitiba e muitas pessoas, né, se questionavam, falavam, ué, mas eu achei que a primeira loja da Orna ia ser a loja da marca, né, de bolsas, uma loja de bolsas, né? E por que foi uma cafeteria? Aqui, gente, entra, lógico, questões que são de oportunidade, né, de estratégias de viabilidade, como eu falei para vocês, a gente tem que pensar sempre numa forma viável, e não só no campo das ideias e dos sonhos.
No nosso sonho, talvez a gente tivesse uma ideia inicial também, no mais óbvio, criar uma loja de bolsas. Mas naquele momento surgiu a oportunidade de viabilizar uma cafeteria, né, com outros sócios e tal. Isso pode se tornar possível? Tem a ver? Tem. Porque ali a gente começou a entender que poderia casar muito bem com a experiência offline da marca, trazendo também outros produtos, os mesmos, de novo, carregando aqueles mesmos valores e mesmos ideais, só que em outros produtos, de outras formas de consumir. E foi muito interessante que naquele mesmo ano, a Tiffany, que é uma marca de joias, né, uma das principais joalherias do mundo, que tem uma história fantástica, um brand incrível, eles abriram também um café na Quinta Avenida, meses depois que a gente abriu o nosso café. Copiou de vocês? Não, lógico que não, mas assim, no sentido de que aquilo era uma tendência realmente, né? Tipo assim, marcas entenderem que muitas vezes o consumo de uma marca, às vezes a pessoa não pode comprar vamos lá, né? Uma joia da Tiffany que, não sei, mas ela pode, de repente, consumir algum outro produto ali no café e ela vai estar consumindo Tiffany, né? Então, a gente entendeu como de novo, né? Um novo momento de estar nessa jornada desse nosso consumidor, né? E aí a gente achou interessante até, pô, a gente vai estar ali na bolsa, depois que a pessoa abre a bolsa dela e a carteira orna, ela, né, tá ali pegando um café e tomando a orna, depois ela tá passando um batom no batom da orna. Então, essa diversificação, a gente achou muito interessante estar em momentos diferentes dessa jornada de consumo. E para fechar esse ciclo, né, de segmentos e experiências de marca, foi quando o nosso público começou a se questionar, né? Poxa, mas como, né? 3 irmãs que começaram assim de uma agência lá, que sei lá o quê, daí criaram um blog, daí de repente criaram marcas e conseguiram realmente, né, tornar isso um negócio e um grupo e uma holding e tal. Como isso é possível? Então, o nosso próprio público começou a questionar, né? Como isso é possível? Eu também quero, eu também sonho em empreender, mas eu não sei por onde começar. Aí a gente falou, então tá bom. Então, a gente vai dividir tudo isso. E como nós já fazíamos um trabalho voluntário em universidades... Olha, gente, a gente foi em muitas universidades, participamos de muitas semanas acadêmicas, muitas, tudo isso. Hoje o meu trabalho está sendo voluntário aqui, né? A gente faz esses ao vivos também pagos para marcas e tudo mais, mas eu tô aqui hoje assim de coração entregue, corpo e alma, né, para falar com vocês. E esse trabalho todo já era algo que fazia parte do nosso coração, sabe? Dividir o que a gente estava aprendendo, porque a gente estava aprendendo tudo muito rápido e o mercado se transformando rápido. Então, guardar aquilo para nós não fazia sentido. Os outros profissionais precisavam entender. Então, a gente estava sempre nas universidades e tal. E aí, quando a gente despertou e falou, peraí, mas o nosso público também quer entender sobre isso, vamos criar um curso e tentar ver? Mas, ai, Débora, será mais uma coisa? Ai, meu Deus. Claro, gente, que todo momento tem isso também. Não é só, nossa, tivemos uma ideia, vai dar tudo certo. Não, você sempre avalia, fala, ai, gente, os riscos, e ai, será que a gente faz isso e tal? Mas a gente fez um teste, né? Fez os cursos presenciais, deram super certo, foram incríveis. E aí foi que a gente resolveu criar os cursos, todos esses métodos online, né? E assim que nasceu o efeito Orna, que é o efeito desse efeito de marca que a gente teve nas nossas marcas, a gente quer passar para outras pessoas, quer espalhar esse efeito da Orna em outras marcas também. E foi assim, depois de muitos anos de experiência, depois de muita vivência, que a gente decidiu realmente dividir e criar métodos e empacotar tudo isso numa metodologia. E hoje é uma coisa muito louca, mas assim, o efeito Orna, ele se tornou muito maior do que a gente poderia imaginar. Né? Nem a gente entendia que existia uma demanda tão grande nesse segmento educacional de empreendedorismo, né? E branding, e gestão de marca, e RP, que a gente conversa bastante também sobre RP. Então, hoje a gente divide muita coisa, compartilha muita coisa, e a escola se tornou muito grande. Então, sigam lá, @efeitoorna, para aprender mais sobre as estratégias da Orna aí. E isso faz toda a diferença, porque é uma ação, é uma gentileza que só traz mais reconhecimento para o trabalho de vocês, né? Você dividir essa experiência que vocês têm. Olha só, a Luísa Rezende diz o seguinte:
Qual é o primeiro passo para uma estudante de RP que gostaria de trabalhar no segmento da moda? O primeiro passo é você começar a construir contatos, né? Então, assim, inclusive, gente, isso é um primeiro passo para qualquer área e também na universidade. Quando a gente já está na universidade, a gente já tem a possibilidade de estreitar relacionamento com os nossos professores, com os nossos colegas. Eu sempre falo isso, gente, mas qual que é o retorno que você tem desse bom relacionamento já com os públicos ali da universidade? Que depois de alguns anos, você pode ser que aquela pessoa seja importante para você. Você não está fazendo isso visando a curto prazo, você está fazendo isso visando a longo prazo. E eu falo isso para vocês, gente, com toda a convicção. Para vocês terem ideia, recentemente lá eu catei um contato meu lá do fundo do baú, que era alguém que eu me relacionava muito bem no ensino médio. E depois, mais velho, ele abriu uma agência de RH, recrutamento, tudo mais. Eu estava precisando entender mais sobre isso. E esse meu bom relacionamento ali, que não precisa ser... Ninguém está falando que você precisa ser amigo de todo mundo. E não é isso, gente. Quando a gente fala de network, a gente fala de relações mesmo estratégicas. Eu sempre mantive uma relação muito bacana com os meus professores. E o que acontece? Eu colhi frutos disso. Assim que eu me formei, quem que eles lembravam? Poxa, quem que era uma aluna que era muito disponível? Era a Débora. Então, agora, quem que a gente vai chamar para uma semana acadêmica para se tornar exemplos? Vamos chamar a Débora. Então, assim, muitas vezes, quando a gente está na faculdade, a gente não se dá conta de que ali é o início de tudo. Ali é o momento em que você não tem que encarar a universidade como uma coisa tão... assim, tô fazendo por obrigação. Você tem que encarar aquilo com seriedade, você tem que encarar aquilo com entrega. E olha, gente, eu sempre fui uma aluna, como eu era muito apaixonada pelo tema, eu me entregava. E você acredita que hoje tem algumas matérias, outras que eu estava meio avoada, e eu me arrependo, falo, nossa, eu devia ter prestado atenção. Mesmo que eu tivesse cansada, ou sei lá, naquele momento, como eu devia ter prestado atenção? Porque tudo que vocês estão vivendo nessa fase de conhecimento, tudo, gente, tudo que a gente aprende na teoria pode ser aplicado. Afinal de contas, a teoria ela existe porque houve um experimento, houve uma observação de algo, né? Eu acho engraçado isso, falar, a teoria é diferente da prática. Realmente, quando a gente aprende, é diferente quando a gente coloca em prática. Mas o que a gente está aprendendo teoricamente é resultado de experiências reais, né? Então, assim, não é uma coisa empírica que você está fazendo ali, é uma coisa que existe um porquê daquilo ter se desenvolvido e ter se concretizado de forma teórica. Então, estudem, gente, se dediquem, sabe? Façam network na universidade com os seus colegas. Seja um bom RP desde já. Exatamente. Relacionamento realmente é tudo, né? Já começa por aí. A Lari Miranda diz o seguinte, ela é também lá do Rio de Janeiro. É super visível o branding no Grupo Orna. Olha que legal, né? Legal. E o Antônio Carlos Lago, lá de Brasília, diz o seguinte, vocês sempre inovando. Maravilha, a área de RP é transversal, diversificada. Moda e beleza são campos fantásticos e alinhados com a imprensa, o sucesso é certo. Como você trabalha este segmento? O segmento de assessoria? Eu acho que você falou, né, da questão da moda e da beleza, que são mundos fantásticos, com a imprensa, assim, e alinhados com a imprensa. Como é que você trabalha esse segmento? Com relacionamento, gente. Então, assim, é importante dizer isso, que a base dessa construção de uma marca forte está muito pautada nas relações. Quando a gente escuta a parte de relações públicas, não é à toa, né? É um curso de comunicação social, relações públicas. Primeiro porque só existe relacionamento porque existe a forma de comunicar. Mas também não pode ser uma comunicação que não gera uma boa relação com os públicos de interesse. Então, o nome, ele já diz tudo, né? Ele diz tudo que é a base de uma construção de uma boa marca. E as relações com a mídia. Então, você precisa se relacionar, começar a buscar contatos. O que a gente fazia? Eu não tinha contatos na imprensa, no jornal, eu não tinha. Mas o que acontece? Eu ia lá, né,
como eu já havia estabelecido bons relacionamentos, olha só, na faculdade, assim que meus colegas de jornalismo se formaram, começaram a trabalhar em veículos, eu já tinha ali alguns contatos. Network. Eu já tinha meu network. Ele falava, você lembra de mim lá da faculdade? Lembro de vista, mas tudo bem, já é uma coisa, já te adiciona ali na rede social, né? Aí você já começa, claro, gente, tudo começa assim, é assim, não é uma coisa... na parte prática, é assim que a coisa funciona, né? Aí já adicionava, daí já começava, e aí, como que tá o seu trabalho? O que você tá fazendo? Eu tô fazendo assim, tô iniciando minha carreira aqui, tá bem legal. Legal, mas não pergunta mais nada, você só se interessou pelaquela pessoa. Passa um tempo, você chega e fala, então, olha, tem uma ação aqui que eu tô fazendo, a gente tá fazendo um ensaio aqui, o que você acha dessas fotos? A pessoa olha e fala, não gostei não, deixa pra lá, tudo bem. Passa mais um período, você manda de novo. Oi, como que você tá? Olha só, vai ter tal coisa. O que você acha disso aqui? A pessoa, daí já te dá uma atenção. Aí você faz o relacionamento exatamente como você aprendeu. Na época a gente mandava um press kit, mandava alguma coisa, convidava para o evento, não sei o que lá. E aos poucos a gente foi construindo esse relacionamento que até hoje, né, a gente não tem assessoria de imprensa. Perdura, né? Não que a gente não tenha não contratado nesses anos todos, a gente teve um período que a gente contratou externamente e tal, mas no geral, nos anos todos, a gente fez desenvolvemos os releases, desenvolvemos materiais de divulgação, a área de imprensa e tudo mais, tudo pautado nas boas relações. Então, assim, tenha isso em mente, gente. Mesmo que se você seja o RP de outra empresa, você só vai conseguir emplacar as coisas e fazer as coisas bacanas se você tiver um bom relacionamento. Se você não tiver, pode ser a melhor pauta do mundo. É muito, assim, difícil a coisa acontecer, porque precisa ter a confiança de que aquilo é legal, né? O relacionamento é tudo. O relacionamento é tudo, né? E aí eu queria já aproveitar e falar para vocês que estão nos acompanhando e para a própria Débora que, pensando em como colocar o RP no mercado de trabalho, nós criamos um programa chamado Empregabilidade, né? E esse programa tem o objetivo de conversar com o RH das empresas para dizer, olha, você quer ter uma imagem da sua empresa positiva? Você quer ter uma comunicação com seus públicos? Esse profissional que vai te atender é o RP. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de conscientização porque muita gente ainda não tem essa visão do potencial do profissional de RP. E dentro do nosso site, essas empresas podem procurar esses profissionais já formados e também que estejam estagiando. Então, já estou dizendo, entrem no nosso site, na home lá embaixo, coloca lá o seu currículo e coloca, quero trabalhar com moda, e depois a gente vai pedir para a Débora entrar lá e falar, olha, aqui tem muitos estagiários maravilhosos. Olha, gente, super oportunidade, aproveite, se inscreva mesmo, né, gente? É muito importante, desde o momento da faculdade também, começar a adquirir essa experiência. Sim. É fantástico mesmo, entrem e participem, porque isso pode, sem dúvida, fazer muita diferença na carreira de vocês. Nosso tempo está acabando, então eu vou tentar falar aqui, que todo mundo está perguntando, você fez algum estágio durante a faculdade, Débora? Eu fiz estágios não remunerados, trabalhei em algumas instituições e, por incrível que pareça, eu não trabalhei nada a ver com moda, eu trabalhei só com organizações do terceiro setor. É muito engraçado isso, mas eu tinha muito forte na minha veia essa parte do social, né? Das relações públicas no terceiro setor. A gente sabe que o terceiro setor ele precisa muito, né? Principalmente na área de captação de recursos. Tudo do terceiro setor é pautado na reputação. Se ele não tem uma transparência na comunicação, ele pode fazer tudo super certinho. Só que se ele não tem essa ONG, essa instituição filantrópica, não tem uma comunicação transparente, adequada com os seus doadores, com seus parceiros, né, para conseguir se aplicar em editais e conseguir desenvolver projetos, ela não consegue ir muito para frente, ela não consegue se sustentar,
né? Tornar aquilo sustentável no sentido de viabilizar realmente toda uma estrutura, porque uma ONG, ela é uma organização que tem os custos assim como uma empresa, Sim. exatamente como uma empresa, né? Só que a diferença é que no final não tem lucro, né? E não tem essa divisão de lucros. E então, assim, eu trabalhava muito nesse segmento para conseguir, e isso me deu muita experiência realmente, né, de entender como porque lá você tem que ser muito criativo, né? É uma escassez que só, né? Não tem dinheiro. Quem consegue trabalhar no terceiro setor e dar resultado, consegue trabalhar em qualquer outra organização. Porque no terceiro setor, se você não tiver relacionamento, se você não tiver parcerias, o trabalho ele não acontece como tem que ser. Eu sou apaixonada pelo terceiro setor, quem nos acompanha sabe disso, que eu estou sempre falando. Agora, a professora Carlise tem uma pergunta para você, eu acho que a gente, se der tempo, a gente vai encerrar com ela, senão eu faço mais algumas. Como você explicaria a diferença entre branding e gestão da reputação, que nós, RP, fazemos? Certo. O branding, ele é a gestão da marca como um todo. Então, todas as ações, né, de branding, elas resultam nessa reputação. Então, de certa forma, para você gerenciar essa reputação de marca, essa é uma visão minha, tá, gente? Não estou trazendo algum conceito ou alguma coisa assim. Mas, assim, para você conseguir resultar nessa reputação, você precisa ter essas ações de comunicação, de branding, né, de identidade visual, porque lembrando que o branding ele não é só a identidade visual, né? Ele é identidade visual, ele é diversas outras ações de comunicação, comunicação em redes sociais, relações, enfim. Então, todo esse aglomerado. E tudo isso resulta na reputação. A reputação, eu acredito que o grande diferencial principal, né? Então, eu entendo que o RP é quem tem, né, as habilidades para trabalhar esse branding das marcas. Eu acredito que só que a grande diferença da gestão de reputação é que você também gerencia a crise, né? E muito dificilmente quem estuda o branding, digamos assim, e ações de comunicação integradas e tudo mais, quando vem para você gerenciar a crise, não está tão preparado quanto o RP, que é esse gestor de reputação, né? Ele fica travado sem saber o que fazer. E é um momento realmente delicado, né? Hoje em dia, a gente vive numa era de como todo mundo é uma marca, todo mundo tem uma mídia, tal, a gente vive numa era de explosão. Todo dia tem uma crise ali de comunicação. Inclusive, eu até estou entendendo hoje, atualmente, o termo crise de imagem é até um pouco delicado de conversar, de se falar. Por quê? Né? Até isso é um ponto interessante da gente, como RP, discutir. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente acredita que crise de imagem é, de repente, uma insatisfação do cliente com alguma coisa, uma insatisfação de um atendimento. Tudo é uma crise, tudo gerou uma crise. Não, gente, isso dali é uma falha de comunicação, é um ruído de comunicação, né? Muitas das crises, elas permeiam por conta dos ruídos de comunicação, mas não é uma crise institucional. Uma crise institucional é muito mais forte do que isso, né? Vamos pegar um exemplo drástico, assim, mas é como uma companhia aérea passa por um acidente, né? Uma companhia de carros tem um produto que causa um acidente por uma peça. É pontual. Assim. É uma crise diferente. E hoje eu vejo muita gente falando, ai, a marca está com uma crise. Não sei, não é exatamente uma crise. É um ruído de comunicação que claramente precisa ser trabalhado, porque também se você não trabalha, ele pode virar, se tornar uma coisa muito maior, então tem que apagar. Mas eu acho que a grande diferença da gestão de reputação tá aí, que é uma skill, que é uma habilidade nossa, gente, dos profissionais de RP, e que a gente tem que abraçar isso, a gente tem que desenvolver mesmo essa capacidade de gerenciar essas crises das organizações. Débora, o Instagram, ele não perdoa. Nós temos 18 segundos. Muito obrigada. Foi maravilhoso esse bate-papo. Te agradeço muito e seja muito bem-vinda aqui no Conselho. Obrigada, gente. Eu estou muito feliz com essa oportunidade. Eu faço parte do Conselho